Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando o terceiro domingo do tempo comum. E não é porque é comum que não tem o seu grande valor. Esse tempo litúrgico em que a igreja se reveste de verde, como sinal de algo que está amadurecendo, como sinal de esperança, a igreja nos convida a caminhar com Jesus no mistério da sua vida pública, da sua vida missionária. E hoje eu convido você a abrir o seu coração com uma atenção ainda mais especial. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. Marcos 1, versículo 14 ao versículo 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa dizendo que depois que João Batista foi preso pelo rei Herodes, Jesus então deu um passo a mais na sua vida missionária. Agora não é mais o precursor de Jesus. Não é o precursor do Cordeiro de Deus, é o próprio Cordeiro de Deus, que vem anunciar uma boa notícia, uma boa nova. Diz aqui que Jesus começou a sua pregação dizendo que o tempo já se cumpriu. O reino de Deus está próximo. E disse: convertei-vos e crede no Evangelho. A boa nova do reino começa exatamente com um ato de arrependimento. Metanoia, mudança de mentalidade. Eu vou por um lugar e eu percebo que esse lugar não está me conduzindo ao bem, não está me conduzindo para a salvação, para o céu. Eu tomo consciência disso, então eu mudo a rota. Eu volto para o bom caminho. Aquele caminho que me leva a Deus, aquele caminho que me leva à salvação. Isso é conversão. A minha mudança de vida, a mudança do meu comportamento, do meu jeito de sentir, do meu jeito de pensar, do meu jeito de agir. E Jesus começa o anúncio do reino dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. E depois o Evangelho segue dizendo que Jesus estava ali caminhando à beira do mar da Galileia e viu Pedro e André. Simão e André, que eram irmãos. Jesus depois vai mudar o nome de Simão para Pedro. Mas diz ali que Jesus chegou, viu que eles estavam pescando, eles eram pescadores, e disse: vinde, e eu vos farei pescadores de homens.
Disse que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Um pouquinho mais à frente, ele encontra Tiago e João, também irmãos, e o chama também para o seguimento. Estavam ali consertando as redes, e eles deixaram o pai com os empregados e começaram a seguir a Jesus também. Gente, quando eu estava meditando e refletindo esse evangelho de hoje, o que mais me chamou a atenção foi exatamente esses dois verbos: deixar e seguir. Deixar e seguir. Muitas vezes a gente até quer seguir a Jesus. A gente gosta de Jesus, a gente admira Jesus, a gente sabe que Jesus passou na terra fazendo bem. A gente sabe que Jesus é admirado até mesmo por aqueles que não têm fé. Às vezes uma pessoa pode até não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, mas acredita que ele é uma figura histórica que passou aqui pelo mundo e deixou um bom testemunho. Mas só isso não basta para nós que temos fé. Jesus é Deus, o Filho de Deus encarnado entre nós. Ele é Deus conosco, Emmanuel. Jesus veio para a terra não para dar uma volta, fazer um piquenique. Ele veio com uma missão muito específica, muito clara. Ele veio nos salvar do poder do pecado e do poder da morte. Então Jesus não é apenas um ser iluminado, um cara legal. Não. Eu insisto em dizer isso constantemente. Jesus é Deus, o Filho de Deus, que assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado, mas assumiu a nossa condição para nos redimir e para nos eternizar. Então não adianta somente seguir, querer seguir, como tanta gente segue. Diz que é cristão, diz que acredita em Jesus, admira o que Jesus disse, o que Jesus fez, mas para um verdadeiro seguimento, é necessário também um despojamento. Esse verbo deixar. Eles deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram daquilo que eles viviam, o que eles faziam, os seus projetos, os seus sonhos, ali. Eles deixaram e seguiram a Jesus. Quando eu, Frei Wilter, aos 17 anos, eu resolvi seguir a Jesus, eu tive que deixar minha família, eu tive que deixar os meus sonhos, os meus projetos, as minhas ideias. Eu deixei para poder seguir. E eu posso dizer que esse processo de deixar, ele precisa ser contínuo. Como assim, Frei? Eu sempre, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, eu preciso sempre estar deixando alguma coisa. Deixando o meu egoísmo, deixando o meu comodismo, deixando os meus planos, deixando os meus sentimentos meramente humanos, mesquinhos, egoístas, para abraçar o projeto de Deus, para seguir a Jesus. Não dá para seguir a Jesus com o coração pesado, com o coração apegado, com o coração completamente cheio de bens temporários, ilusórios, que só vão atrapalhar
o meu seguimento a Jesus. Então, esse evangelho dominical toca profundamente a nossa alma para uma decisão, para seguir a Jesus. O que eu preciso deixar? Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Como é que eu vou querer seguir a Jesus, mas eu não vou deixar o meu Deus dinheiro? O meu Deus prazer humano, carnal meramente. Se eu não for capaz de deixar os meus caprichos, as minhas manias, os meus vícios, os meus pecados, entenda, para seguir a Jesus, Levi, que depois se tornou Mateus, ele teve que abandonar a coletoria de impostos. Muitos discípulos que abraçaram o projeto de Jesus, a pessoa de Jesus, tiveram que deixar uma vida para trás. Repito, para ficar bem claro nos nossos corações, eu não posso seguir a Jesus de uma forma verdadeira e autêntica, uma vida nova, uma vida conduzida pelo Espírito Santo, se eu não deixei a minha vida velha. Se eu não deixar aquilo que não me torna apto, que não me torna verdadeiramente capacitado para seguir Jesus, de corpo e alma. Reflita sobre isso. Hoje foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. E falou fortemente. Frei, o que você precisa ainda hoje deixar para seguir a Jesus verdadeiramente? Eu posso responder por mim, por você não. Então faça essa reflexão. Peça a Deus, sim, Senhor, eu quero te seguir. E quero te seguir com verdade, com autenticidade. Mas para isso eu preciso deixar. Aí você vai dizer, suas barcas, suas redes, suas seguranças, seus prazeres, vícios, pecados, essa vida velha, eu preciso deixar para assumir essa vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Eu desejo a todos vocês um santo, um abençoado, um iluminado domingo. Peço que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, marcar seus amigos aqui embaixo, enviar aí para os seus grupos da família, dos amigos, do trabalho, que você possa ser um missionário, uma missionária junto comigo. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.